Fala pessoal, essa aqui então é a Phaser 150, é o último modelo da Phaser antes dela sair de linha, né? Eu comprei essa moto tem exatamente 1 ano e meio, comprei em dezembro de 23. É pouca coisa antes dela sair de linha, né? Ela já era modelo 24, ficou em linha 24 nas cores preta fosca, ficou em linha também na cor roxa e também na cor vermelha. Lembrando, galera, eu trabalho com a moto, então atualmente a moto hoje tem 32 mil quilômetros. O que eu instalei de acessórios nela foi apenas o suporte de celular. E além do suporte de celular, uma outra coisa que eu instalei foi a antena que quebrou recentemente, tá, galera? Lembrando que hoje eu trabalho na rua com a moto, então eu vou mostrar para vocês alguns detalhes de como tá a parte de motor, a parte de relação, pneu, tá? Então para vocês verem, hoje a moto com seus 32 mil, eu nunca tive problema com vazamento de óleo nem nada disso com a moto, tá? A relação, mostrando para vocês, essa aqui já é a segunda, eu troquei agora com 28 mil essa relação, tá? Eu já tenho que apertar a corrente, ó, tá um varal para vocês verem. E agora eu vou falar um pouquinho também da parte dianteira. Na parte dianteira da motoca, eu troquei pelo LED, eu sei que é errado, eu sei que pode dar multa, mas eu acho que ilumina mais do que a luz original da própria moto, tá? Falando um pouquinho do desgaste, né? Uma das únicas coisas que eu observo, isso acho que é crônico de Yamaha, né? Esse é o primeiro modelo, eu venho de Suzuki, duas Suzukis que eu tinha. O descascamento do escapamento. Então assim, se vocês olharem, olha só, uma moto com 32 mil rodados, olha como tá a pintura do escapamento. Isso é a única coisa que me incomoda, tá? Lembrando que isso aqui provavelmente são pedradas, tá? Então assim, pedrada, esbarra em alguma coisa. O desgaste é muito grande nessa parte de pintura de escapamento da Yamaha. Mas em relação ao motor, como vocês viram desse lado aqui também, ó, tá 0, 0, 0. A balança, protetor do paralama e o escape na parte de cima estão normais. Agora nessa região aqui, é uma coisa que eu sempre observo em Yamaha, né? A gente tem esse desgaste aqui muito grande na parte da pintura. Agora, galera, dando um foco no pneu traseiro para vocês, que é uma coisa que normalmente as pessoas gostam que mostre sempre, né? A gente tem aqui, eu estou usando o pneu original, que ele é o Michelin Street, Pilot Street, né? O que acontece com esse pneu? Vou mostrar para vocês aqui o TWI dele, onde ele tá. Aqui está o TWI do pneu, tá? Vocês estão vendo aqui, e ainda tá mais de meia vida. É impressionante, né? Então vocês estão vendo que ainda tem as marcações aqui no centro, né? E aí uma dica que eu vou dar para vocês assim, qual calibragem eu uso para ter esse retorno aqui, né? Então, primeiro é o pneu original que vem na moto, ele furou uma vez só, desde quando eu comprei a moto. E aí eu coloquei o macarrão, eu vou procurar aqui para mostrar para vocês. Eu coloquei o macarrão também com 27 mil, tá? Foi muito perto ali da mesma época que eu troquei a relação. Eu tive que colocar o macarrão. E aqui, olha como fica o macarrão depois de um tempo, né? Então você coloca o macarrão, ele vem a cola, você nem percebe a diferença. Trazendo aqui para o pneu dianteiro, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Se vocês forem ver, também está em excelente estado o pneu dianteiro. Provavelmente esse pneu ele roda 60 mil quilômetros, tá? Isso com o meu uso, lembrando que eu trabalho com a moto, tá, galera? Então assim, hoje eu trabalho como entregador. Inclusive o objetivo desse canal que eu criei é justamente falar sobre investimentos para esse público, para o pessoal que gosta de moto, para o pessoal que trabalha com a moto. E nada melhor do que falar de custos e investimento quando a gente fala num bom pneu. Então eu não estou fazendo propaganda, mas assim, eu tenho mais de 12 anos pilotando moto e eu nunca vi um pneu durar tanto, tá? Nem dianteiro e nem traseiro. Para mim, 32 mil, para vocês verem aqui no painel, né? 32 mil quilômetros com um pneu original ainda, e ele ainda tá praticamente, ó, para vocês verem, vou pegar o TWI aqui de novo. O TWI tá aqui, vocês estão vendo que ainda tem suco aqui, ó. Tem muito, né? Então a gente tá falando aí de um pneu que provavelmente vai chegar nos 40 mil. Um pneu que custa na casa dos 380 reais, 400, porém, a gente tá falando de um pneu que roda 40 mil quilômetros. É absurdo, um pneu durar mais que a relação. Pra mim isso é incrível, eu nunca vi isso em moto, tá? E é uma qualidade que a Yamaha veio nesses pneus novos que eles estão colocando. Inclusive a Honda também, as últimas Hondas Titan, eles estão usando esse pneu, né? Então assim, é um pneu que vale a pena o investimento, galera. E aqui pra vocês, toda a parte de desgaste que a gente tem, né? Então assim, desgaste de pintura. Aqui é onde bate o pé, mas isso aqui, galera, é detalhe, né?
como a gente usa muito a moto, isso aqui realmente vai fazer, né? Então eu trouxe para vocês aqui essa parte primeira da condição da moto. E para quem olhar a Phaser de frente, vai falar assim: Breno, sua Phaser tá diferente, ela tá sem as bochechas aqui da carenagem do farol, né? Então assim, eu tive 2 quedas com ela, que eu bati em veículos, né? Então assim, a bengala eu recondicionei, então assim, não teve problema. Nunca amassou o chassi, a gente fez a medição, não atrapalhou o chassi da moto. Só que a gente teve essa questão que a carenagem daqui quebrou. Eu achei que ficou mais bonita sem e acabei deixando sem, tá? Então aqui, ó, o jogo de luzes, o farol que a gente anda mesmo, né? E aqui o farol alto para vocês verem. Ele ilumina bem, ó. De dia tá pegando na parede aqui, dá pra ver bem pouquinho, mas tá pegando aqui, tá? É um farol muito bom, olha só. E que ilumina bem mais do que a antiga IES que eu tinha, que eu apanhava bastante. Quando a gente fala de painel, a gente vai olhar aqui, a gente tem odômetro total. Aí a moto tem marcação de hora. Aí eu tenho também aqui o trip. Aí esse trip eu utilizo muito assim. Eu sempre marco a quilometragem que eu rodo no dia, porque é o meu controle diário para saber. E o quanto eu faço em valor. E aí a outra questão a gente tem aqui também, quando a moto entra na reserva, agora ela está aqui com 4 ponteiros. Quando ela chega no último ponteiro, ela começa a piscar quando entra na reserva. Pisca também aqui a bomba. E aí ela entra um trip de reserva, tá? Essa moto eu já rodei 110 km na reserva, sem entregas, tá? Se for fazendo entrega, eu já rodei até 88 km na reserva com ela. O indicado é não andar na reserva, não a esses extremos, porque você força a bomba, tá, galera? Então, para quem não sabe, a Yamaha tem esses problemas, né? Não só a Yamaha, inclusive outras motos, elas têm o problema de que se você circula com a moto somente rodando na reserva, você tem 2 problemas. Primeiro problema, você vai superaquecer a moto, então você pode superaquecer o motor e dar problema no cabeçote. E o segundo, você pode ter um outro problema que é causado da queima da bomba, e aí você tem que trocar a bomba de combustível, tá? Então são problemas que você pode evitar simplesmente mantendo sua moto abastecida, tá? Galera, e agora aqui aproveitando algumas imagens da moto e falando um pouquinho também sobre o objetivo desse canal. Para quem não sabe, eu hoje sou formado em gastronomia, trabalhei durante 12 anos praticamente aí sempre na parte de administração de restaurantes, né? Tanto na parte de elaboração de cardápio quanto trabalhar em restaurantes. Tive uma mudança de vida muito grande, aconteceram diversas coisas e por conta disso, né, a gente teve que se adaptar, veio a pandemia, diversas mudanças de profissões, a minha área inclusive mudou também e eu precisei vir para as entregas, né? E uma das coisas que eu me especializei durante esses 12 anos, que eu fiz gastronomia, atuei no ramo, fui gestor de grandes marcas, eu comecei a estudar sobre investimentos e aí eu pensei, durante a pandemia, diversas vezes eu recorri à moto para ter renda extra, né? Então a gente trabalhou com a moto aí durante a pandemia, trabalhamos agora, então assim, agora eu atuo como entregador, né? Então a gente roda todo dia uma quilometragem de 100, 200, 250 quilômetros e aí a gente passa alguns feedbacks, né? E o que eu me deparei nessa área que eu acho que é uma necessidade e aí eu vou estar trazendo para vocês. Justamente ajudar o pessoal que trabalha com as entregas, ajudar o pessoal que tem interesse em começar nesse ramo de entregas, como que é a realidade. Inclusive, eu estou mostrando aqui para vocês, eu já fiz a adaptação no capacete para mostrar a câmera, para gravar um pouquinho do meu dia a dia, de como que funciona no aplicativo, como que você começa, como que você se cadastra, quais são as opções para que você possa ganhar dinheiro com seu veículo e ele se pagar, né? Então assim, eu entrei nesse ramo justamente por isso. Eu ainda pago a minha moto, certo? Então eu precisei começar a trabalhar para manter essa parcela em dia e eu continuar tendo meu bem. Atualmente a minha parcela hoje é na casa dos R$800, já está no finalzinho, porém eu precisava de uma fonte de renda para que eu conseguisse pagar e nunca atrasar minhas parcelas. E aí a opção veio justamente das entregas. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu faço a minha gestão, como eu faço os meus controles. Futuramente eu vou deixar uma planilhinha para vocês, ajudar vocês a criarem as suas planilhas. E junto com isso a gente fazer o quê? Mostrar que é viável, é possível você ter uma moto, você trabalhar com a sua moto e você ter uma renda superior a mais de R$6.000 por mês. Então justamente esse é o objetivo do canal. Trouxe alguns detalhes da moto,
trouxe também para vocês aí algumas questões de manutenção e eu vou falar muito mais disso para vocês. Então isso aqui é só uma introdução para vocês conhecerem o canal, se inscreverem, que se vocês se inscreverem vai me ajudar muito, e eu vou continuar trazendo todo dia o meu dia a dia para vocês, tá? Então como que foi a entrega na pizzaria, como foi a entrega nos aplicativos e como que eu faço minha renda, tá bom? Grande abraço para vocês, um beijão e fiquem com Deus.